Olá, nosso grupo, através da disciplina de Princípios Básicos de Oncologia, nosso grupo vai falar sobre câncer gástrico e nosso grupo é composto pela Ana Beatriz Gonçalves da Cruz, Ana Isabel Gonçalves Lopes e Andrei Mineiro Soares. Bom, mas antes de falarmos sobre o câncer gástrico propriamente dito, é importante saber da importância do estômago. Então, o estômago é um órgão de extrema importância para que ocorra a digestão e a absorção de nutrientes provenientes dos alimentos que consumimos. E as infecções desse órgão ele pode trazer diversos prejuízos à saúde e ao bem-estar do indivíduo, pois, como foi falado, esse órgão ele vai fazer a absorção dos nutrientes. A afecção, geralmente ela não apresenta um quadro clínico clássico. Isso torna uma difícil identificação precoce dessa doença. Devido a essa inespecificidade dos sintomas e dos achados dos exames físicos, né? E também pelo fato dessa doença, nos estágios iniciais, ela não apresentar uma sintomatologia. Consequentemente, vai haver uma alta taxa de mortalidade. Isso por quê? Porque quando é feito o diagnóstico, ele já é feito um diagnóstico tardio. Então, geralmente a quimioterapia ela não vai ser eficaz na cura completa dessas neoplasias, devido ao estágio avançado. Então, o que seria o câncer gástrico? O câncer gástrico ele vai ser o crescimento de células anormais do sistema digestivo e ele vai poder ocorrer em qualquer lugar de sua extensão. Geralmente, ele faz parte desse tipo de tumor, ele vai ocorrer na mucosa, a camada de revestimento interna, e vai surgir na forma de pequenas lesões com ulcerações irregulares. E, consequentemente, eles podem causar um rompimento do tecido mucoso. Isso vai dar uma característica de câncer ou tumor maligno. Quanto à epidemiologia, o câncer gástrico ele é o quarto tipo de câncer mais incidente no mundo e o segundo tipo que causa mais morte. Isso acontece geralmente pelo que foi falado anteriormente, devido ser diagnosticado geralmente em uma fase mais avançada. E os tipos histológicos predominantes são o adenocarcinoma, que vai corresponder a 95% dos tumores, o linfoma, que ele vai ser responsável por 3%, e o leiomiosarcoma, que vai ser responsável por 2% dos casos. Em relação à taxa de incidência global, estima que haja cerca de 1 milhão de novos casos de câncer de estômago a cada ano, que ele é o quarto mais comum em homens, vai possuir cerca de 631 mil novos casos por ano. E nas mulheres ele vai ser o quinto, possuindo cerca de 320 mil novos casos anualmente. E a incidência da formação desse tumor ela é maior em homens do que nas mulheres, como foi dito, e ele vai possuir uma proporção geralmente de 2:1, ou seja, vai ocorrer o dobro em homens. Então, sabe-se que a incidência dessa neoplasia ela vai ser diferente segundo a variabilidade geográfica. As áreas que vão possuir uma maior probabilidade para o desenvolvimento dessa doença são os países da América Central e América do Sul, a Europa Oriental e Leste da Ásia, mais precisamente a China e o Japão, e as regiões de baixo risco para o desenvolvimento dessa doença são as regiões da Austrália e a Nova Zelândia, o sul da Ásia, o norte e o leste da África e a América do Norte. No Brasil, há uma estimativa do Instituto Nacional de Câncer que entre os anos de 2020 a 2022 houve em torno de 21 mil novos casos anuais. Isso vai corresponder cerca de 12,81
pessoas portadoras de câncer a cada 100 mil jovens, homens, e 7,34 pacientes, né, com câncer gástrico a cada 100 mil 100 mil mulheres. É observado também que há uma alta concentração de casos nas regiões da Amazônia e uma incidência crescente em mulheres nascidas após o ano de 1960, além de uma maior taxa de mortalidade nas cidades do Nordeste. O câncer gástrico ele pode ser classificado de acordo com o seu aspecto histológico ou macroscópico, e baseado na histologia, existe uma classificação de Lauren, que ele vai subdividir a neoplasia em dois tipos, o difuso e o intestinal. O difuso ele vai haver uma prevalência maior em mulheres jovens e vai consistir em grupos pequenos de células em anel de Sinet que não possuem glândulas. Eles vão ser são poucos diferenciados e vão ter um prognóstico menos favorável quando em comparação ao subtipo intestinal. Isso porque ele tem uma tendência a se alastrar pela submucosa. Já o subtipo intestinal, ele é mais comum em homens, é tipicamente bem diferenciado e, em geral, ele vai se manifestar a partir de um quadro pré-cancerígeno de possível identificação. Além disso, ele vai possuir uma disseminação hematogênica e a sua incidência ela tende a aumentar com a idade. Falando agora sobre os fatores de risco. O câncer gástrico é uma doença de caráter multifatorial. Sendo assim, os itens relacionados a esse risco e as causalidades para o câncer são diversos e nessa lista nós podemos incluir o consumo de álcool, principalmente quando associado ao tabagismo, tanto no uso contínuo quanto excessivo. Podemos citar também o histórico prévio de alguma cirurgia estomacal nesse paciente, especialmente em pacientes fumantes como uma forma de agravo. Também o excesso de sódio na alimentação, tanto quando adicionado na alimentação do dia a dia, quanto no consumo de alimentos industrializados, ultraprocessados, embutidos, pois eles possuem uma elevada taxa de sódio e também podem conter substâncias cancerígenas. Outro fator é a ingestão contínua da água com alta concentração de nitrato. Esse composto em excesso tem um caráter cancerígeno e ele pode ser incluído no nosso dia a dia através dos fertilizantes inorgânicos e do processo de tratamento de água. Outro fator é o sobrepeso e a obesidade e as consequências que decorrem através desses fatores na saúde do paciente. Outro fator são algumas doenças já pré-existentes, como, por exemplo, a infecção da bactéria H. pylori, no qual eu vou falar mais adiante, anemia perniciosa, gastrite atrófica e metaplasia intestinal. Outro fator também importante é o histórico familiar de algum parente de primeiro grau com a presença e diagnóstico do câncer gástrico. Também podemos mencionar a exposição ocupacional à radiação iônica, que, como um exemplo, seriam as instituições médicas ou áreas industriais, com grandes potencialidades dessa radiação iônica. E outro fator também é a exposição ocupacional a diversos componentes químicos classificados como cancerígenos, como os agrotóxicos, pigmentos variados, óleos minerais, entre outros. Falando agora sobre os fatores de risco ainda, mas agora sobre a relação entre o câncer gástrico e a bactéria H. pylori. A relação entre a infecção pela bactéria H. pylori e o câncer gástrico ainda está em discussão na literatura, mas o que se acredita é que a infecção pela H. pylori provoca na mucosa do estômago a gastrite atrófica crônica
que a longo prazo gera clorodria, ou seja, a diminuição significativa da produção do ácido clorídrico, que é um importante regulador da flora bacteriana dessa região. Por conta da proliferação bacteriana, já que não tem mais o ácido clorídrico para regular esse ambiente, que acaba sendo neutralizado, há a conversão de nitrato em nitrito. E esse nitrito, associado aos fatores genéticos que eu mencionei lá na lista, que são fatores genéticos intrínsecos a esses indivíduos, estimulam a proliferação celular e que pode finalmente findar no desenvolvimento do câncer gástrico nesse aspecto. Falando sobre a bactéria em si, a Helicobacter pylori é uma bactéria de caráter gram-negativo que vai infectar a mucosa do estômago, que vai provocar afecções localizadas com uma gravidade variável, tais como gastrites, úlceras peptídicas e também o câncer gástrico, como mencionado. Essa bactéria tem como uma das suas características a capacidade de interagir com as células desse hospedeiro, que seria esse paciente, de forma de garantir a sua permanência a longo prazo nesse organismo. E apesar dessa bactéria ter um grande e amplo aspecto de doenças, a maioria dos seres humanos que são infectados por ela não apresentam nenhum tipo de sintomatologia ao longo da sua vida. Por isso, a permanência dela pode persistir a vida toda. E a aderência da H. pylori no organismo é frequentemente adquirida na infância e pode persistir a vida toda, como mencionei. E relacionando isso aos sintomas que ela causa, que seria a gastrite, que é uma consequência presente em quase todos os indivíduos infectados, e apesar de muitos hospedeiros permanecerem assintomáticos por muito tempo. Outros vão apresentar úlcera peptídica e também outros vão ter um agravo dessa úlcera ou dessa gastrite, como eu mencionei, que seriam o desenvolvimento dos adenocarcinomas e também, principalmente também dos linfomas MALT, que seria o linfoma do tecido linfóide associado à mucosa. E em relação à capacidade de sobrevivência da bactéria nesse ambiente tão ácido que é fornecido no estômago, ele é caracterizado como singular, porque através das substâncias excretadas pela bactéria, que seria a amônia, ela consegue se proteger e neutralizar esse ambiente tão ácido, o que acaba prejudicando as funcionalidades do estômago e também assim conseguem atingir um ambiente perfeito para sua proliferação, e o que vai ocasionar no desenvolvimento das doenças e sintomas relacionados a essa bactéria e também, como eu mencionei, o câncer gástrico. Sobre a prevenção. A etiologia do câncer gástrico é multivariada, como já foi mencionado, e envolve majoritariamente fatores nutricionais e ambientais relativos ao estilo de vida. E por esse motivo, as formas preventivas também são compatíveis nessas esferas. Então, em primeiro caso, falar sobre a nutrição, dieta, peso corporal e atividade física, já que há uma estreita correlação entre as mudanças desses hábitos com a redução de risco de diversos cânceres, e nesse caso, o câncer gástrico, como, por exemplo, a diminuição da carne vermelha e aumento do consumo da carne branca, que seriam os peixes e aves sem pele. Também o aumento da ingestão e o consumo de frutas, verduras e legumes frescos, que apresentam as vitaminas fotoquímicas com propriedade antioxidante, que vão atuar como fatores de proteção, visto em que impede a formação dos nitritos que eu mencionei lá na parte de proliferação e a relação entre o câncer gástrico e entre a H. pylori, que também vai atuar em outro fator, que seriam os conservantes que são muito encontrados nos alimentos industrializados, que são agentes com potencial e efeito cancerígeno. Também podemos mencionar a ingestão de carboidratos do tipo integral em pequenas quantidades,
também a diminuição de cafeína e alimentos ricos em gorduras, a diminuição ou o cessar do consumo de álcool e tabaco, a prática da atividade física, o cuidado com a saúde mental e física, para que assim a pessoa, consequentemente, possa ter uma vida equilibrada e tranquila, que contribuem para a redução dos fatores de estresse, que é um fator atenuante dos riscos cancerígenos e oxidativos. Outro item da lista seria evitar o consumo de tabaco, como já foi mencionado, pois o consumo do tabaco aumenta o risco do câncer gástrico proximal, que é uma porção do estômago mais próxima do esôfago. O tabagismo aumenta o risco de muitos tipos de cânceres e é responsável por cerca de 1/3 de todas as mortes por neoplasias. Então, isso se caracteriza como um fator muito importante. Outro fator que também já foi falado, que seria a infecção pelo H. pylori. Como ainda não é claro sobre a questão do tratamento com antibióticos, deve ser administrado em pessoas com revestimento do intestino que está cronicamente infectado com a bactéria, mas que não apresenta os sintomas. Em alguns estudos iniciais, sugerem que prescrever um antibiótico para essas pessoas com essa infecção pode reduzir o número de pré-lesões cancerígenas, reduzindo assim o risco de desenvolver e o agravamento também do câncer gástrico. No entanto, outras pesquisas também são necessárias para outras formas de prevenção relacionadas ao câncer gástrico e a infecção pela H. pylori, já que não só os antibióticos, como outros medicamentos e fármacos, atuam de forma positiva em todos os pacientes. Então, a melhor maneira seria, assim, investigar se a pessoa possui a infecção pelo H. pylori. E isso pode ser feito de maneira simples, como um exame de sangue, que seria um processo onde o exame irá procurar os anticorpos ligados a H. pylori. Os anticorpos são proteínas do sistema imunológico que fazem com que o corpo responda a essas infecções. O resultado dos anticorpos H. pylori positivo pode significar a presença de uma infecção proveniente e esclarecida. Ou seja, indica que a pessoa pode ter tido a infecção no passado ou pode estar curada. Outra forma é a endoscopia, que seria a biópsia da mucosa do estômago para a retirada de uma amostra desse tecido e assim feita a análise e verificar se existe a presença da H. pylori. E outro teste que pode ser feito é o teste respiratório para as bactérias, onde nesse exame ingere-se um líquido contendo ureia. Se a H. pylori estiver presente, ele alterará quimicamente a ureia e a amostra de sua respiração será analisada para determinar se há ou não a existência da bactéria ou se há outras alterações relacionadas a ela. E também podemos mencionar os fatores genéticos, pois apesar de uma pequena concentração e porcentagem dos cânceres gástricos são causados necessariamente pelo fator e âmbito hereditário, mas ainda assim é importante investigar para aqueles que têm a testagem positiva relacionada ao câncer gástrico, pois a maioria que é dessa condição eventualmente vai desenvolver o câncer gástrico e também está associada a outros tipos de câncer também, como por exemplo o câncer de mama. E também está relacionada esse fator, mais os outros, eles evidenciam o quê? Que é necessário a disseminação de educação médica relacionada ao tema, pois ele se caracteriza como um instrumento preventivo, e a partir da orientação da população sobre as maneiras e procedimentos do que fazer e quais profissionais eles devem se dirigir, e também quais devem ser as medidas no seu dia a dia que eles podem fazer para melhorar sua qualidade de vida e assim diminuir os riscos de desenvolver o câncer, todos esses comportamentos
vão colaborar para uma melhora e um quadro geral da situação de saúde. Sobre as manifestações clínicas. A maioria dos tumores gástricos, cerca de 90 e 95%, é formada por adenocarcinomas, os quais surgem predominantemente em homens com idades entre 60 e 70 anos. Existem também outros tipos de cânceres relacionados ao desenvolvimento do câncer gástrico, como os linfomas, sarcomas e tumores carcinoides. Porém, eles têm uma incidência bem menor comparado aos adenocarcinomas. Tendo visto isso, os principais sintomas relacionados ao adenocarcinoma no estômago seriam a sensação de estômago sempre cheio, a perda do apetite e peso sem uma causa aparente, náuseas e vômitos com a presença de sangue, e essas náuseas e vômitos são frequentes, presença de sangue nas fezes, que podem ficar escurecidas, pastosas e com um odor muito forte, sensação de desconforto abdominal persistente e também a presença de fadiga constante. E analisando esses sintomas, é possível notar que são sinais inespecíficos. Isso porque eles tanto podem ser sintomas do câncer gástrico, principalmente quando não melhoram com os cuidados comuns, mas também podem ser úlceras, gastrites ou uma doença benigna. Vale ressaltar também que existem outros tipos de manifestações, mas que são menos frequentes em estágios e vão estar presentes em estágios mais avançados da doença. E esses seriam a presença de uma massa palpável na parte superior do abdômen, que pode doer durante a palpação, nódulos ao redor do umbigo e nódulos também na parte inferior esquerda ao pescoço. Mas tendo em vista todos esses sintomas descritos e falando agora sobre o que seria o quadro clínico, geralmente, quando o câncer está nos seus estados iniciais, o paciente pode se apresentar como assintomáticos ou com esses sintomas inespecíficos mencionados. Porém, ao decorrer do tempo, o paciente pode se referir como inchaço, disfagia e dor epigástrica ou uma saciedade precoce. Esses sintomas, com vômitos constantes e a saciedade, podem indicar o crescimento tumoral e a obstrução parcial do lume esofágico. A dor epigástrica não melhora com antiácidos ou com a alimentação recomendada, o que faz com que o diagnóstico diferencial da doença seja o refluxo gastroesofágico. E quando existe a metástase para outras regiões, os sintomas estão relacionados com essas áreas de metástase. Dando continuidade à apresentação do nosso trabalho, eu sou a aluna Ana Isabel e eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico, sobre a classificação de Bowman e também sobre o tratamento do câncer gástrico. O diagnóstico do câncer gástrico, geralmente, ele envolve uma série de etapas e de exames. E eu vou falar um pouquinho das principais abordagens diagnósticas que a gente usa. Primeiramente, a gente tem a história clínica e o exame físico, que eles são muito importantes para o diagnóstico de todas as patologias, de todas as doenças. O médico ele vai coletar informações detalhadas sobre os sintomas, sobre o histórico médico, sobre a história da família do paciente, e também vai realizar o exame físico e para ver se avaliar os possíveis sinais de ter aquele tipo de câncer, o câncer gástrico, né? Nesse caso que a gente está estudando. O segundo passo são os exames de imagem, que existem vários, né? Que podem nos ajudar a visualizar o estômago e avaliar se tem ou não a presença do tumor. Pode ser, né? Os exemplos desses exames de imagem: a endoscopia digestiva alta,
que ela é um túbulo flexível com uma câmera na ponta, que é chamada de endoscópio, e é inserido pela boca do paciente até o estômago, para examinar a mucosa gástrica e para coletar também amostras de tecido, que são as biópsias, que são levadas posteriormente para análise. A gente também tem a ultrassonografia endoscópica, que é um endoscópio equipado com uma sonda de ultrassom, e ele é inserido no estômago para avaliar a profundidade da invasão tumoral nas camadas da parede da parede gástrica, e aí ele pode examinar os linfonodos próximos. A gente tem também a tomografia e a ressonância magnética. Esses exames de imagem, eles podem fornecer imagens detalhadas do estômago, permitindo também a detecção desses tumores, de metástases também e avaliação da extensão da doença. Por último aqui, nesses exemplos de exames de imagem, a gente tem a radiografia de contraste, né? Que vai ser quando o paciente ele vai ingerir um líquido de contraste e que reveste o estômago, tornando as anormalidades mais visíveis quando a gente fizer a radiografia, ou até mesmo uma ATC, né, que é uma tomografia computadorizada. Durante a endoscopia digestiva alta, a gente obtém amostras de tecidos, que são as biópsias que eu tinha falado mais anteriormente, dessas áreas suspeitas do estômago. Essas amostras elas vão ser enviadas para o laboratório para análise histopatológica, na qual um patologista examina o tecido no microscópio para confirmar o diagnóstico de câncer e determinar algumas características adicionais, como o tipo dele. Eu deixo aqui bem claro que é fundamental a gente procurar um médico especializado, né? Como um gastroenterologista ou um oncologista, se houver essa suspeita de câncer gástrico, que somente o profissional médico qualificado ele pode realizar os exames necessários, fazer um diagnóstico preciso e recomendar o melhor plano de tratamento. Agora eu vou entrar na parte de classificação, que é a classificação para os cânceres gástricos, que é muito utilizada, né, que é a classificação de Borman, e ela é utilizada para poder descrever a aparência macroscópica do câncer gástrico, né? E essa classificação ela foi proposta em 1926 por um alemão, que é o Hermann Bormann, e como eu falei, ela é utilizada até hoje como referência em alguns casos. Essa classificação ela vai dividir o câncer gástrico em 4 tipos principais, com base nas características endoscópicas e histológicas. Aqui ao lado, a gente tem os 4 tipos, né, que o Bormann ele vai separar, e eu vou falar de uma por uma agora. O tipo 1, ele também é conhecido como carcinoma polipoide, e ele é caracterizado por esse elevamento elevado da mucosa gástrica. Ele possui uma aparência semelhante a um pólipo, né? Por isso que ele é conhecido pelo esse nome de carcinoma polipoide, e ele é geralmente menos invasivo. Aqui ao lado a gente trouxe, né, as imagens desse câncer gástrico tipo 1, feito a partir de uma endoscopia, né? Imagens tiradas de uma endoscopia de um paciente que foi pegado como exemplo. A gente tem logo em seguida o tipo 2, que ele é conhecido como carcinoma ulcerado, e ele é caracterizado por uma úlcera na superfície da mucosa gástrica, que a gente consegue ver bem certinho aí na imagem ao lado. Geralmente ele apresenta bordas elevadas e bem definidas. O tipo 3, ele pode ser chamado também de carcinoma infiltrativo, e ele apresenta um crescimento difuso ao longo da mucosa gástrica. Ele não vai possuir uma forma bem definida e ele pode se infiltrar profundamente nas camadas do estômago. Tá aí a imagem ao lado também, representando o tipo 3. E o último tipo, que é o tipo 4, ele também pode ser chamado de carcinoma difuso ou linites plástica. E ele é caracterizado por uma infiltração difusa do estômago, causando um espessamento rígido da parede gástrica.
Esse tipo, ele é frequentemente associado ao câncer gástrico do tipo difuso, que é uma das classificações que foi falada lá em cima pelo Andrei. É importante ressaltar que essa classificação ela é baseada em características macroscópicas observadas durante o procedimento da endoscopia. E embora ela tenha sido muito útil no passado, hoje em dia ela não reflete completamente, né, a complexidade do câncer gástrico em termos de prognóstico e tratamento. Atualmente, a gente tem outros sistemas de classificação, como a classificação de Lauren, né, que ela foi supracitada aqui no nosso trabalho, e a classificação de tumor nódulo metástase, que é a classificação para vários tipos de câncer. E essas duas que eu falei, elas são mais amplamente utilizadas para descrever o câncer gástrico e guiar para um tratamento adequado. Portanto, é importante consultar um médico especialista, né, como eu falei anteriormente, para obter as informações atualizadas e precisas sobre o diagnóstico e a classificação específica, né, do câncer gástrico. Agora, finalizando, né, a gente vai falar um pouco sobre o tratamento do câncer gástrico. O tratamento desse tipo de câncer, ele pode variar dependendo do estágio do câncer, da localização do tumor, do estado geral de saúde do paciente e também de outros fatores que são analisados individualmente. Geralmente, o tratamento envolve uma abordagem multidisciplinar. A gente combina diferentes modalidades terapêuticas para chegar no melhor resultado do paciente. As opções de tratamento, elas incluem a cirurgia, né? Que ela é frequentemente realizada como principal tratamento para o câncer gástrico, quando ela é possível. Ela envolve a remoção do tumor e, em alguns casos, a remoção de parte ou de todo o estômago. E aí, os linfonodos próximos também podem ser removidos durante essa cirurgia. Dependendo da extensão do câncer, a cirurgia ela pode ser feita por laparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, ou por meio também de uma incisão abdominal tradicional, né? Falando sobre o segunda opção de tratamento que foi colocada aqui, a gente tem a quimioterapia. A quimioterapia ela utiliza medicamentos anticancerígenos para destruir as células cancerígenas, né? Ela pode ser administrada antes da realização da cirurgia, que é chamada de quimioterapia neoadjuvante, que ela vai reduzir o tamanho do tumor. Ou ela pode ser realizada após a cirurgia. Quimioterapia, que é chamado o nome, né? Quimioterapia adjuvante, para eliminar as células cancerígenas remanescentes, né, que ficaram ali depois da cirurgia, ou como tratamento principal em casos avançados ou metastáticos. A combinação de diferentes medicamentos quimioterápicos ela é comumente usada para esse tipo de câncer. A gente tem também a radioterapia, que ela vai utilizar a radiação de alta energia para destruir as células cancerígenas, ou também para impedir o seu crescimento. Ela pode ser administrada antes da cirurgia, para reduzir o tamanho do tumor, ou após a cirurgia, para eliminar as células cancerígenas remanescentes, assim como na quimioterapia. A terapia-alvo, que são algumas formas de câncer gástrico, algumas formas de câncer gástrico podem ser tratadas com medicamentos, que visam a proteínas específicas, enquanto